Há exatos 3 anos atrás, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, renunciou. Você sabe por que isso aconteceu? Após 13 anos no governo, ele pleiteou um 4º mandato, contrariando um referendo que negava a ele essa possibilidade. Depois das eleições, a população, o povo, a polícia e as forças armadas manifestaram insatisfação. Olha só o que aconteceu. A Organização dos Estados Americanos, OEA, apresentou um relatório de auditoria a respeito das eleições. E esse relatório dizia o seguinte, abre aspas, preocupação pela mudança drástica na tendência de resultados, fecha aspas. E também lançou um relatório de mais de 100 páginas, onde atestou, abre aspas, dadas as irregularidades observadas, é impossível garantir a integridade dos dados e atestar a precisão dos resultados, fecha aspas. Ou seja, a OEA estava denunciando as eleições na Bolívia e também dizendo que havia alterações e falsificações de assinaturas dos membros das mesas de voto e no nível de processamento de dados. Em meio a tanta tensão, a contrariedade do povo, a união com as Forças Armadas e com a polícia, Evo Morales teve que renunciar à presidência. Ou seja, há 3 anos atrás, o povo tirou um líder esquerdista da frente de um país aqui da América Latina. Você sabe, Evo Morales, assim como outros líderes de esquerda, fazem parte do Foro de São Paulo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Nós não podemos falar sobre muitas coisas aqui nas redes sociais, mas vamos aproveitar enquanto ainda podemos falar de história e ainda podemos ler, vender, comprar e divulgar livros. E é precisamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Na minha livraria, Livraria Campanholo, nós lançamos uma série de livros conhecidos como O Mínimo. São livros bem pequenininhos, olha só, desse tamanho aqui, ó, cabe na palma da mão, fininhos e fáceis de entender. E hoje eu quero que você conheça o mínimo sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é essa organização internacional da qual fez parte Evo Morales e da qual faz parte também Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa mesma coleção do Mínimo sobre o Foro de São Paulo, temos um lançamento meu novo livro, O Mínimo sobre Feminismo, bem pequenininho, bem fácil de ler e super baratinho. Mas não é sobre feminismo que a gente está falando, nós estamos falando sobre as eleições na Bolívia, sobre a possibilidade de fraude na Bolívia e sobre coisas que aconteceram em outros países, mas o Foro de São Paulo, essa organização internacional, é muito importante para entendermos o plano da esquerda no Brasil. Vocês viram que recentemente a esquerda, o PT, publicou essa imagem aí que você está vendo na tela, que mostrava que existe uma sintonia entre os líderes de esquerda, entre os membros do Foro de São Paulo, sobre o que querem fazer com a América Latina. Este livro aqui fala um pouco sobre isso. E eu quero compartilhar com você um trechinho dele, aqui da página 74, para você poder fazer o link entre o que acontece fora do Brasil, o que aconteceu em novembro de 2019, quando as manifestações populares conseguiram depor Evo Morales, e também o que acontece no Brasil, no futuro, na política, enfim, vamos lá. Página 74 fala sobre a corrupção do PT e o Foro de São Paulo. Os governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil, liderados por Lula de 2003 a 2010 e Dilma Rousseff de 2011 a 2016, foram marcados sobretudo pelos grandes escândalos de corrupção. Para grande parte dos brasileiros, quando um político pratica um crime de corrupção, este tem a finalidade de ganho pecuniário e suas benesses, como carros, casas, bebidas ou uma vida luxuosa e afins. Infelizmente, o que muitas vezes não é demonstrado de maneira clara, principalmente pela grande mídia, é que grande parte destes crimes de corrupção foram cometidos com uma finalidade ideológica específica. O dinheiro deve ser encarado como um meio para que diversos objetivos de um projeto de estabilidade e poder internacional sejam alcançados, não como uma simples finalidade de encher o cofre. O Estado brasileiro foi utilizado como financiador e garantidor desses projetos, por meios ilícitos ou por meio de tráfico de influência. No caso brasileiro, porém, não somente o Estado foi utilizado, mas empresas privadas de diferentes setores foram importantes para o sucesso dos empreendimentos revolucionários. Empresas da área de construção civil, frigoríficos e agências de marketing político serviram aos objetivos do Foro de São Paulo. Tudo isso quando o PT estava no governo, lá atrás. Bom, não esqueça, se depender dos partidos membros do Foro de São Paulo, a fome, a miséria e a desgraça que nós vemos em outros países na América Latina, liderados por governos de esquerda, será também uma realidade no Brasil.